O presidente me chamou muita atenção, que o presidente falou ali, com relação a uma orientação, praticamente, né, que é: podem plantar mais arroz. O presidente falou isso aí muito claramente e a gente observa que isso, por vezes, vai na contramão do que as entidades muitas vezes estão apregoando aqui no nosso estado, né? A gente viu ali o economista Antônio da Luz, da Farsul, percorreu o estado justamente apregoando dois elementos básicos. O primeiro deles é incrementar a exportação de arroz e também a redução de área. E quando a gente vê o presidente dar esse estímulo, fica sempre aquela dúvida, né? Não estamos todos puxando pelo mesmo objetivo, né? Porque parece que as entidades puxam por um lado e o governo está puxando por outro. Pelo menos 50% nós estamos juntos, nós estamos concordando. Nós vamos abrir novos mercados agrícolas. Nós vamos aumentar o consumo de arroz no nosso país. Por quê? O trabalhador está ganhando mais, o desemprego caiu e o trabalhador, quando está com mais dinheiro no bolso, ele não guarda no colchão, não vai para a Europa. Ele vai para o supermercado, vai comprar mais, vai fazer uma compra melhor, vai se alimentar melhor, vai para a loja comprar roupa para os filhos, e é isso que nós estamos garantindo. A economia brasileira vai continuar subindo, a renda do trabalhador da mesma forma e o consumo por automático vai crescer. A gente percebeu ali na Expo Inter, né, o presidente da Conab, Edgar Preto, estimular ao plantio do arroz. Mandou plantar arroz. Ele justificou isso para mim, na minha cara, numa entrevista, com 3 motivos básicos. O primeiro deles, ele disse que o governo vai abrir novos mercados. O segundo deles, falou que o desemprego, assim como caiu, vai continuar caindo aqui no país. E o terceiro deles é que o trabalhador está ganhando mais e não gasta com viagem para Paris. Ele gasta comprando arroz para poder se alimentar. Antônio, agora, qual seria a tua tréplica para esse assunto, para essa resposta, para esse movimento trazido aí pelo presidente da Conab, Edgar Preto? Bom, primeiro que realmente o trabalhador, muito poucos deles vão para Paris, né? Agora, representantes de governo vão bastante para Paris, inclusive agora para a ONU foram mais de 100, né? Então, realmente existe uma desconexão entre os trabalhadores e os nossos governantes. O presidente da Conab tem estimulado a área plantada. Ele tem provocado um aumento da área plantada através de estímulos que vêm dos instrumentos da política de garantia de preço mínimo, da PGPM, que é uma política de abastecimento. Não é uma política desenhada para ajudar produtor, não, é para abastecimento, olhando lá para o consumidor. E ele até falou em mão amiga, né? Para mim aquela mão amiga está mais para mão boba. E do outro lado, as entidades estão tentando desestimular o plantio. Por quê? Porque é no produtor rural que vai estourar no ano que vem se nós não desviarmos desse iceberg que tanto temos falado aos produtores rurais. O ano de 2026 ele está na mão do produtor rural. Se nós produzirmos a mesma coisa em 26 que nós produzimos em 25, nós poderemos ter um estoque de mais de 3 milhões e 600 mil toneladas. Estoque esse que a gente nunca viu desde 1991, que é quando a gente tem os dados. Nunca tivemos um estoque final desse jeito. O estoque em 2025, este que estamos agora, deverá ser do tamanho de 2006. Então, se eu produzir a mesma coisa em cima de um estoque que já vai ser igual ao de 2006, eu vou elevar esse estoque para um patamar que os produtores de arroz nunca viram. Então, isto pode nos levar para um cenário muito ruim. Se nós diminuirmos 1.300.000 toneladas, que é o que a Conab está projetando, e por isso estimula um aumento de plantio, nós deveremos ter um cenário muito parecido com esse que nós estamos vivendo, provavelmente um pouquinho pior do que agora, um pouquinho pior que este ano, mas absolutamente abaixo do custo de produção deverá ser a comercialização para a maior parte dos produtores. Mas aquele cara que colhe 200, 220, 240 sacos por hectare, dependendo do mês que vender, se salva, mas a maioria não vai acontecer. Sobretudo os produtores da agricultura familiar, vão ser os maiores prejudicados. E se nós reduzirmos uma produção
para algo parecido com 2022, 23, 24, ali, 10 milhões, 10.200, no máximo 10.500, nós trazemos os estoques para menos de 1 milhão de toneladas, que ainda não será uma maravilha, não serão os 400 mil toneladas que terminou no ano passado, mas dá para imaginar um segundo semestre com rentabilidade. Então, assim, nós não estamos pregando que vai ser uma tragédia no ano que vem. Nós estamos dizendo que nós estamos enxergando um iceberg e que dá tempo de desviá-lo e termos um ano bom. Mas para isso a gente precisa reduzir a área. Essas teses de que o emprego está caindo, que o consumo, que o crescimento... Gente, qualquer pessoa que analisa o cenário econômico, usando as técnicas corretas, as metodologias corretas, usando a ciência, que era algo tão cobrado, né, num passado não tão distante, quem usa a ciência para analisar o cenário econômico está vendo um enfraquecimento, está vendo um varejo desacelerar em 12 meses, já desacelerou bastante, a produção industrial desacelerou bastante, o IBCBR do Banco Central aponta uma desaceleração forte, o último dado do PIB mostrou o início de um processo de desaceleração, o emprego é a última variável macroeconômica que mexe. Então, eu não posso olhar para frente olhando para o retrovisor, eu tenho que olhar para a brisa. Então... mas no mundo da narrativa política, né, pouco importa a realidade dos fatos. O que interessa são as realidades que terminam lá conectando com os discursos políticos. Mas eu acho que quem aumenta a área plantada, estimulado pela Conab, está contribuindo para o preço do arroz ano que vem ser ainda pior, e o preço do arroz ao consumidor deverá ser mais baixo mesmo. E eu não tenho a menor dúvida que isso será usado na campanha eleitoral. Então, aquelas pessoas que se identificam com determinados candidatos que têm interesse de ver o preço na gôndola mais baixo para usar isso eleitoralmente, nós recomendamos e pedimos que doe o seu dinheiro para a campanha dele, de quem quer que seja, do candidato que for, mas não aumente a área plantada, porque isso pode fazer com que ele não tenha dinheiro para financiar a campanha no ano que vem. Será um financiamento indireto. Então, desaconselhamos esse tipo de ação. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento seríssimo, um momento de uma gravidade que eu já citei. Poderemos ter estoques os maiores que já vimos, ou seja, o assunto é muito sério para se usar o arroz e o arrozeiro para fins de campanha eleitoral como instrumento eleitoral no ano que vem, seja do candidato que for. Antônio, o IRGA anunciou na Expo Inter redução média da área plantada no estado de 5,17%. Isso resolve ou isso só ajuda tanto quanto precisar de 27 e ganhar 12? Em relação à MP 1314, né? É verdade, é uma boa analogia. Com relação muito boa com aquilo que foi prometido, com aquilo que saiu, né? E esse é um bom, isso é um bom ponto, Igor. Isso é um bom ponto, porque olha só, o arrozeiro que acha que vai poder contar com a mão amiga do estado ano que vem, pergunta para um sojicultor do norte do estado que quebrou a safra em 22, 23, 24 e 25, como é que está essa mão amiga? O quanto essa mão amiga está ajudando? Pergunta para um produtor de soja aqui da metade sul do estado, como é que está a vida dele, como é que está sendo essa mão amiga do produtor. Porque se o arrozeiro precisar dessa mão amiga no que vem, é bom saber a qualidade dessa mão amiga. Agora, o IRGA, ele traz uma intenção, e o IRGA faz isso muito bem feito. Eu sou testemunha desse dado, eu não estou olhando para ele agora, eu olho para a intenção e para o que aconteceu há muitos anos. E o IRGA tem um corpo técnico de excelência que entrega esse dado com muita qualidade, e eu não tenho dúvida que esse time do IRGA fez um belíssimo trabalho.
Agora, o nome do indicador já fala, é intenção. Entre o que eu tenho de intenção e o que eu faço, existe uma série de circunstâncias que podem fazer com que eu faça da minha intenção a realidade ou não. Uma delas é a crise de crédito que o Brasil vive, não é o Rio Grande do Sul, é o Brasil. Nós estamos com 17% menos recursos do Plano Safra disponibilizados do que no mesmo período do ano passado. Julho e agosto, que são os 2 primeiros meses do Plano Safra, nós já perdemos 17%, no Rio Grande do Sul é 19%. Então há uma crise de crédito. Tem que ver se vai ter dinheiro para plantar. Então, o que para nós é o pior dos cenários, é o produtor não poder plantar. Por isso tem que destravar esse crédito. Agora, eu acredito que os produtores, ou por amor, que vai ser reduzindo a sua área, tirando aquele talhão mais fraco, para fazer isso para o seu bem e para o bem da classe, porque um produtor típico no Rio Grande do Sul produz 200 hectares com 4 talhões. Um produz 200 sacos por hectare, 2 produzem 175 e um produz 150. Mais ou menos isso é a representação do produtor típico no Rio Grande do Sul. Pode olhar os dados do IBGE. Esse de 150 sacos por hectare, ele vai ser impagável. Ele vai ficar com um custo unitário médio muito alto. Não há mercado que cubra esse preço ano que vem. Então o ideal é que o produtor faça outra coisa nesse talhão. Mesmo que ele vá ganhar pouco, é melhor ganhar pouco do que perder muito. E produz os outros 3, com a máxima eficiência que ele puder. Ao fazer isso, ele se ajuda e ajuda a classe. Isso ele pode fazer por amor, que é de cabeça pensada, ou ele fará pela dor, que é com crise de crédito. Nós queremos que isso aconteça por amor. Aliás, nós não estamos falando essas coisas todas por outro motivo que não seja amor à classe. Para nós, nos custa dizer isso. Eu gostaria de falar a mesma coisa que falam os políticos. Plantem, ano que vem vai ser maravilhoso, céu de brigadeiro. Isso é a melhor coisa que tem, dá like, dá não sei o que, todo mundo ama as pessoas que fazem isso. Mas não é este o nosso papel. A nossa forma de demonstrar o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração por aqueles que pagam o nosso salário, não é outra senão mostrando para eles o que nós estamos vendo. Se nós estamos numa posição, amarrados num mastro, só temos uma função, avisar quando tem iceberg, a gente não pode dizer que não viu o iceberg. Então tem um iceberg, mas dá tempo de desviar e vamos desviar dele. Antônio, parabéns, excelente palestra. É uma satisfação te receber aqui na 44ª Expofeira de São Lourenço do Sul. Muito obrigado, Igor. Tu é testemunha. Nós estamos andando em todas as regiões arrozeiras, fazendo a mesma mensagem para conscientizar os produtores. E é um prazer te ver aqui também em São Lourenço.